capítulo 15, assim a palavra. João. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Quem está dizendo isso? Jesus. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Ele limpa. Para que produza ainda mais fruto. Você pode repetir comigo assim? Diz assim, ainda mais fruto. Só até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, fala conosco de maneira gloriosa e poderosa. Usa-me mais uma vez para ministrar a tua santa palavra. Que não seja a minha voz, seja a sua voz falando por mim. No nome de Jesus. Ajuda-nos a entender a tua santa palavra. No nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero pedir que esse lugar esteja blindado, cercado com a muralha de fogo. E enquanto estiver pregando a palavra, eu quero pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, torne todo o pensamento cativo a Cristo Jesus e envie anjos com um braço de fogo tocando-nos, em nome de Jesus. Eu peço também 2 anjos poderosos aqui a minha retaguarda, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu mais uma vez declaro publicamente a minha total dependência do Senhor. Sem o Senhor nada posso fazer nem falar. Inspira-me, Espírito Santo, e ajuda-me, Espírito Santo, a ministrar a sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Diga-me, por favor. Existe uma expectativa no coração de Deus para cada um de nós. E é justamente sobre isso que eu quero falar. O tema da nossa palavra de hoje é o que Deus espera de cada um de nós. Você pode repetir, por favor? 1, 2, 3. Só mais uma vez. 1, 2, 3. Por favor, pessoal da mídia, me dá só mais um pouquinho de som, velho. Me ajuda aí com minha voz, por favor. Eu preciso falar o mais baixo possível aqui. Estou pedindo a Deus graça. Eu estou ouvindo, gente, depois de umas 3 semanas de rouquidão, e o médico disse que é por exaustão vocal. Então, estou tentando me policiar para que eu possa estar continuando ensinando a palavra. Porque senão, se a voz acabar, acabou. Então, existe uma expectativa. Obrigado, filho. Obrigado. Existe uma expectativa de Deus para cada um de nós. E quando alguém espera algo de nós, escute, quando alguém espera algo de nós, existem 2 possibilidades. Ou a expectativa é correspondida, ou a expectativa é frustrada. Ou a expectativa de Deus ao nosso respeito está sendo correspondida, ou a expectativa de Deus ao nosso respeito está sendo frustrada. Irmão, você pode frustrar quem você quiser frustrar, o que não é bom. É tão chato você frustrar a expectativa de alguém, é tão chato isso. Mas frustrar a expectativa de Deus, diante de tudo que Ele já fez na minha e na sua vida, ao meu e ao teu respeito, diante de todo investimento de Jesus na minha e na sua vida, não dá para a gente frustrar o coração de alguém que investiu tanto em nós. Não dá para frustrar a expectativa de alguém que nos amou tanto e nos ama tanto e provou isso
por sinal. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é tão grande, que João, quando vai escrever as palavras de Jesus sobre o amor de Deus, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João não consegue descrever esse tão grande amor. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estávamos perdidos por causa do pecado. Se Jesus não descesse e morresse em nosso lugar, já estávamos condenados ao inferno. Quando Jesus desce e vai à cruz e morre uma morte de cruz, Ele está assumindo o lugar que era para mim e para você. Na cruz, Deus prova que nos ama. Como se não bastasse, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vós o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, a morar em nós. O melhor de Deus agora habita em nós. O melhor de Deus que está por vir, veio e habita naqueles que entregam-se verdadeiramente a Ele, se comprometem com Ele, fazem uma aliança com Ele. Então Deus investiu em nós. Lá em Isaías capítulo 5, há uma parábola. É a parábola da vinha má. E a parábola diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou vides escolhidas e edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Olha, está escrito, ele esperava, olha, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Que mais que Deus pudesse fazer por você que Deus já não fez? Que mais outro recurso que Deus poderia ter nos disponibilizado que Ele já não disponibilizou? E o texto diz assim: e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Observe que havia uma expectativa diante daquilo que foi investido. E isso é natural de quem faz investimento. Todo mundo que abre empresa e faz investimento espera um retorno, espera um feedback. Todo pai que investe no filho espera um retorno daquele filho, nem que saiba de honra. Mas o pai também espera muito mais do que honra, espera que aquilo que aquele filho faça no dia a dia, olha,
faça valer a pena o investimento que foi feito. E é isso que Deus está querendo falar isso para nós hoje. E a expectativa de Deus ao meu e ao teu respeito se revela lá em João capítulo 15. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que produz fruto, Ele poda para que produza mais fruto ainda. Observe que a expectativa de Jesus é que a gente frutifique. Quando a gente chega no versículo de número 8 de João capítulo 15, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Deus é glorificado quando você dá fruto. Amém? Amém. Só que Jesus está dizendo assim: meu Pai é glorificado quando vocês dão muito. Olha, meu Pai é glorificado quando vocês dão muito, muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. O fruto aqui é o que você faz. O que você faz que glorifica a Deus. Vou repetir. Fruto é o que você faz que glorifica a Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Bota na tela, por favor. Eu quero que você leia. Não, Jesus. Deu branco aqui? Não. Deixa eu... É o 20? Eu fui confiar na memória. Deu pane. Calma aqui. Mateus capítulo 16, perdão. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz dentro dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. Como é que os homens vão ver as suas boas obras? Se você as fizer. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora, o tipo de fruto que você dá evidencia quem você é. E aqui vai começar a apertar um pouquinho. O tipo de fruto que você dá evidencia quem você é. Quer ver? Mateus capítulo 7, versículo 17, diz assim a palavra: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Tem gente que fica escandalizado quando vê algum irmão, sabe, produzindo frutos maus. Não. Precisa ficar escandalizado, mas não. O que a pessoa faz só está mostrando quem de fato ela é. E o fato de alguém estar dando um fruto mal, olha, não significa dizer que é para você fazer alguma coisa contra aquela pessoa, não. Deixa que o Pai faz. Deixa que Deus trata. Não julgue um ou outro, sabe, ao ponto de você querer agir com as suas próprias mãos. Não. A Bíblia diz que todo ramo, olha, que não dá fruto, e o fruto aqui é aquele que ele espera.
que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Mas a árvore que dá bom fruto, o ramo que dá bom fruto, o Pai poda. Daí dá para você entender que existem vários tipos de fruto. Fruto bom, fruto mau. E observe que o fruto é para alguém que está perto. A árvore produz fruto para quem se aproxima dela. E Jesus diz assim, olha, João pregando, né? Quer dizer, produzis fruto digno de arrependimento, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9 diz isso. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a primeira condição para você dar fruto é ter experimentado um verdadeiro e genuíno arrependimento. Isso aqui significa dizer que não vale essa de remorso. Arrependimento tem nada a ver com culpa pelo erro cometido. Arrependimento tem a ver com a mudança radical de vida. Uma atitude de abandono do pecado e uma prática diária da palavra de Deus. Testemunhando diante dos homens a mudança que o Espírito Santo operou na sua vida. Então a primeira condição para você dar fruto é arrependimento. Em segundo lugar, a segunda condição para você dar fruto está aqui. É você desenvolver uma comunhão profunda e diária com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te ajudar a vencer a sua natureza carnal, pecaminosa, terrena, mundana. É o Espírito Santo que faz isso. O Senhor disse lá em João capítulo 7, versículo número 39. João 7, versículo 39. Observe, queridos, eu só consigo pegar assim, mostrando você na palavra, muita palavra, para você entender que eu estou falando, está respaldando a palavra. João capítulo 7, versículo 39, diz assim a palavra. Olha, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha isso aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até o momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então observe que quando você crer em Jesus, você se arrepende dos seus pecados e muda de atitude. A partir daí o Espírito Santo mora em você e começa a fluir no seu interior. Mas o Espírito Santo flui no nosso interior quando eu creio na palavra. Então, em terceiro lugar, para você dar fruto, você vai precisar ler e meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 diz assim, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Me ajuda ali, por favor, gente. Não se detém, me ajuda. Não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazo. Não, gente, para de graça, porque todo mundo, não é só voz, por favor, me ajuda. Tem crente que não lê a Bíblia nem em casa, pelo menos no culto lê. Me ajuda aí, vai. 1, 2, 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a rio. Que tal?
dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Olha aqui, o homem que teme ao Senhor, que medita na sua lei de dia e de noite. Coloca na versão ARC, Santo. Na versão ARC, o versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual deu seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera, dá certo, é bem sucedido. Olha, esse homem está plantado junto a ribeiro de águas. A Bíblia diz que ele está, há um rio que todos os dias está ali irrigando as suas raízes. É um homem, olha, que permanece frutificando independentemente do que aconteça do lado de fora. Não depende das condições externas para frutificar. Não depende do que aconteça do lado de fora para frutificar. Observe que ele está continuamente frutificando. Josué capítulo 1, versículo 8, quando Deus chama Josué, eu gosto de repetir alguns textos bíblicos, porque eu quero que esses textos entrem no seu coração de verdade. E a repetição é pedagógica, a repetição é importante para você. Capítulo 1 de Josué, versículo 8, a palavra diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe qual é o sonho de todo pastor? Vou te dizer. Olha o sonho de todo pastor, de todo pastor do mundo. É que todos os membros da igreja que ele pastoreia, todos os dias, leia este santo livro. Não somente leia, mas medite todo dia na palavra. Por quê, pastor? Alguém que lê todo dia a palavra, ele fica limpo dos maus pensamentos. Alguém que lê todo dia a palavra, ele é santificado pela palavra. Alguém que lê todo dia a palavra, ele não é enganado por heresias, por doutrinas de demônios. Alguém que lê todo dia a palavra, olha, tem uma mente frutífera, iluminada. Eu estou pedindo isso e vou pedir 300.000 vezes, caso seja necessário. Aliás, enquanto estiver pregando o Santo Evangelho, eu vou pedir isso a você. Leia a palavra, pelo amor de Deus. Você pode provocar esse irmão da perto de você e dizer assim: pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Fala aí. Para de graça, para de brincadeira. Leia a palavra, tu sabe disso. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. O Senhor Jesus diz assim: quanto a vós, João capítulo 15, versículo 3, quanto a vós, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um cristão que não lê Bíblia, ele não frutifica, porque começa a juntar na vida dele muitas coisas que atrapalham a frutificação. E se tem algo que atrapalha a frutificação, sabe o que é? As imundícias que vai acumulando-se em nossa vida pela falta de temor a Deus, quando a gente para de ler a palavra. A leitura da palavra produz temor em nosso coração. A leitura da palavra traz a revelação de quem Deus é. A leitura da palavra produz fé no nosso coração. É pela palavra que eu e você somos limpos, somos santificados. João capítulo 15, capítulo 17, versículo 17. Diz assim a palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Observe que nós somos santificados por meio da palavra. O Espírito Santo flui em nós quando lemos a palavra. Nós somos bem-sucedidos quando lemos a
palavra, frutificamos, o Espírito Santo flui. Temos mais comunhão com o Espírito Santo quando lemos a palavra. Em quarto lugar, a quarta condição para você frutificar está aqui. Aceite as correções de Deus. Porque tem gente que não aceita as correções. A Bíblia diz assim: corrige o sábio e ele te amará. Corrige o tolo, ele te odiará. Antigamente era assim. Quando o pastor, antigamente, tá? Eu creio que aqui na Renove não será assim, no nome de Jesus. Mas antigamente era assim. Quando o pastor pregava contra o pecado, olha, as pessoas só chegavam mais a Deus. É verdade, eu preciso melhorar nisso mesmo. Hoje não. Quando o pastor prega contra o pecado, o cara sai da igreja. Ei, filho, escuta uma coisa. Todo ramo que dá fruto, o Pai poda, o Pai limpa. Significa dizer que uma das condições para a frutificação, sabe o que é? Poda. O que é poda? Cortar. É remover. O que? Coisa que não presta, que está na sua vida. Se você quer frutificar, você precisa ser podado. E as podas de Deus vêm na forma de correções. Lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 11 e 12, na versão árabe, diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Ei, se o Senhor está te corrigindo, é porque Ele te quer bem, é porque Ele te ama. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo número 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama. Suporte as correções de Deus, meu irmão. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha, um pai que não corrige o seu filho está mostrando que ele aceita o filho se perder. Ei, você só é o que você é hoje porque teve alguém para te corrigir, irmão. A maioria dos filhos que se perdem e se degeneram, filhos que nascem com caráteres e posturas, sabe, horripilantes, terríveis, tenebrosas, é porque faltou correção em casa. Você que é pai, você que é mãe, se você ama o seu filho, corrija, discipline. Não seja conivente com o erro do seu filho, mas corrija com amor. Corrige e faça ele entender que você só está fazendo isso porque você o ama. Está aqui, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Às vezes Deus permite algumas turbulências em nossas vidas. Às vezes Deus permite algumas crises em nossas vidas como forma de correção. Às vezes Deus permite algumas lágrimas, algumas dores, alguns sofrimentos como forma de correção. É Deus podando, é Deus tirando da sua vida aquilo que impede você frutificar, até porque Deus espera que você frutifique. E a Bíblia diz que todo aquele que permanecer em mim,
capítulo 6 de João, capítulo 15, versículo 6 de João. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que diz, já que eu estou sendo corrigido, não vou mais permanecer em Jesus. Se você não permanecer em Jesus, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Ou seja, a correção de Deus para mim e para você, sabe o que é? É para a gente não se perder. É por isso que Deus permite, volta e meia, uma crise. As crises são correções de Deus. É por isso que Deus permite algumas tempestades. As tempestades são correções de Deus. É Deus dizendo, olha, você está indo na direção errada, filho. Agora, olha o versículo 8 de Hebreus capítulo 12. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós temos a necessidade diária de sermos corrigidos e repreendidos pelo Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra diz assim: portanto, também nós, que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pastor, e qual é a carreira que nos está proposta? Frutificação. É isso que Deus espera de mim e de você. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Eu não sei o que Deus vai precisar fazer para que você comece a frutificar. Lembre-se que o fruto não tem nada a ver com você. O fruto tem a ver com o outro. É para o outro que você frutifica. É para o outro que você frutifica. Se você for lá olhar a lista daquilo que o Espírito Santo faz em nós, que é o fruto do Espírito, observe que é para o outro. Uma parte é para que a gente melhore o nosso relacionamento para com Deus, mas a maior parte tem a ver com o outro, gente. E uma pequena parte tem a ver com nós mesmos. É por isso que é tão importante você nutrir um relacionamento com o Espírito Santo, porque quanto mais você nutre um relacionamento, desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, você melhora a sua relação consigo mesmo e a sua relação com o próximo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já viu pessoas que não têm domínio próprio? Essa pessoa é um desastre na terra. Porque qualquer coisa ela explode. Quando o Espírito Santo está habitando em nós, muda quem nós somos. Se você não tinha domínio na língua, isso era antes do Espírito Santo habitar em você. Depois que o Espírito Santo passa a morar em você e trabalhar em você, agora você domina a sua língua. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você tem domínio próprio sobre os seus impulsos sexuais. Quando o Espírito Santo tem domínio sobre a sua vida, está fluindo em você, você tem domínio próprio sobre o seu apetite. Essa conversa dizer, eu não consigo jejuar, é porque você está tendo domínio sobre o seu apetite. É tão importante o jejum que você precisa ter domínio próprio sobre o que você come. Você precisa dominar o que você come.
É isso. E saber dar um freio. Hoje eu não como. E só vou voltar a comer quando eu terminar o meu propósito de jejum. Domínio próprio. Mansidão. Olha, é não reagir quando a lógica natural manda dar um tapa no rosto. É não reagir quando a lógica natural manda você chutar o pau da barraca. É não reagir quando a lógica natural manda você dar um murro. É não reagir quando a lógica natural manda você dar uma cadeirada. Lembrou da cadeirada, né? É. Domínio próprio. Aquele rapaz está precisando de domínio próprio. Você entendeu agora? Ô, produção, faz um corte desse negócio aí. Eu gostei dessa parte aí agora. Ei. Domínio próprio, gente. Ainda bem que o negócio foi lá em São Paulo, não tem nada a ver com o Feira de Santana. Que não dá o maior problema para mim hoje aqui. Ei, domínio próprio, olha, fidelidade, sabe? É quando a lógica natural manda você ser desleal. E você diz, não, eu vou honrar a Deus, vou honrar o meu cônjuge, vou honrar a minha amizade, eu vou honrar, sabe, os meus valores, vou honrar os meus princípios. Fidelidade. Já observou que o domínio próprio, a obra do Espírito Santo em nós, melhora que nós somos? Bondade. Ei, quais são os atos de bondade que você faz no seu dia a dia com o seu próximo? Bondade, gente. Mas tem gente que é bom com os de fora, mas com os de dentro, só o sangue de Jesus. Pastor, por que está pregando isso? Eu não sei. Você sabe por que é. Bondade. Pratique atos de bondade com os de fora, mas também com os de dentro. Não, primeiro com os de dentro, depois com os de fora. Atos de bondade. Olha, quanto mais atos de bondade você praticar com os de dentro, mais feliz você se torna. Olha para quem está perto de você e diz assim, seja bondoso comigo. Fala assim com carinho. Seja bondoso comigo. Faça um ato de bondade comigo hoje. Amanhã também. Longa. Deixa eu tomar um susto agora, gente. Acabou meu tempo. Meu Deus. Longanimidade. Olha, paz. Alegria. Olha. Você já viu aquele cristão que parece que tomou uma batida de limão azedo? Meu Deus do céu. Botaram aqui na cozinha aqui da igreja, gente, um limão siciliano, que parecia uma tangerina. Eu fui lá, descasquei aquele trem. Como mastiguei. Não, aquele estava... Irmão, tem gente que faz a cara que eu fiz no dia a dia. Após chupar um limão siciliano azedo. Receba nessa manhã a alegria de Deus no teu espírito. Ei, as pessoas vão chegar perto de você e vai ter prazer em ficar perto de você. As pessoas vão se sentir bem em estar perto de você. Eu declaro essa palavra hoje no nome de Jesus. Receba a alegria de Deus no teu espírito agora. Receba alegria agora. Recebam a unção de alegria agora em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Por último, amor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus aumentou o padrão de amor. Você sabe disso? Porque os antigos diziam assim: amarás o Senhor teu Deus, não é assim? Assim de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Olha, Jesus aumentou a régua, gente. Porque lá em João capítulo 13, versículo
de número 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Meu Deus, aqui aumentou a régua, gente. Porque tem assim, amar ao próximo como a mim mesmo. Isso foi dos antigos. Jesus aumentou a régua, gente. Ame ao próximo como eu te amei. Ei, isso aqui é amor ágape, amor sacrificial. Porque esse amar o próximo como eu me amo, tem gente que não se ama. Então, o padrão está baixo. Ele aumentou o padrão, ele aumentou a régua. Ame ao próximo como eu te amo, com amor sacrificial. Deixa eu orar pela sua vida. Eu quero que você faça uma oração agora. Diga: Senhor, eu quero dar fruto, e muito fruto, porque eu quero que o Senhor seja glorificado através de mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e glorifiquem ao Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para quem eu sou e para quem eu faço e glorifiquem ao Senhor. Senhor, se tem alguma coisa que em mim está, que precisa ser removida, mostra-me, revela-me. Senhor, eu quero te pedir que a partir de hoje a minha vida seja um testemunho vivo, que a minha vida seja uma expressão do fluir do teu Espírito em mim. Espírito Santo, faz isso na vida de cada filho, cada filha que aqui está. Nós rejeitamos, nós repudiamos o pecado. Nós rejeitamos, repudiamos as obras das trevas. E se houver em nós algum mal, revela-nos. Senhor, se há em nós língua mentirosa, língua enganadora, se há em nós pensamento fantasioso, pensamento maligno, impuro, se há em nós atitudes incoerentes com a Tua palavra, revela-nos. Espírito Santo, a Tua palavra diz que todos nós temos muitas fraquezas e tropeçamos em muitas coisas, mas nós não queremos viver tropeçando todo dia. Então ajuda-nos a melhorar, Espírito Santo. Ajuda-nos a melhorar, Espírito Santo. Se você puder colocar suas duas mãos aos céus, é um sinal de rendição à obra do Espírito Santo na sua vida. Diga isso: Espírito Santo, faz a tua obra em mim. Se você puder erguer um pouco mais as suas mãos ao céu, diga: Espírito Santo, eu me rendo ao teu agir na minha vida. Faz a tua obra em mim. Produz em mim o fruto do Espírito. Porque aquilo que eu fizer a partir de hoje precisa glorificar o Senhor. Senhor, se for preciso me corrigir, me corrija. Mas eu não quero ser desconectado de Ti. Eu quero permanecer em Ti. Eu quero permanecer na Tua presença. Espírito Santo, Espírito da verdade. Senhor, às vezes falhamos, mas nós não queremos viver falhando mais do que acertando. Nós queremos acertar muito mais do que falhar, Senhor. Diga isso para Deus com verdade. Todos nós falhamos, mas diga: Senhor, eu quero acertar mais do que falhar, Senhor, muito mais. Jesus, então ajuda a gente, nos ajuda, Jesus. Comece a orar pelo irmão que está perto de você. Jesus, nos ajuda. Se você está perto da sua esposa, a sua esposa diz: Senhor, ajuda o meu esposo, ajuda a minha esposa, Jesus. Ajuda os meus filhos, Jesus. Ajuda a minha família, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Deus, eu perdoo os meus pecados nessa manhã. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o sangue de Jesus. Lava-nos com o sangue de Jesus. Lava-nos com o sangue de Jesus. Lava-nos com o sangue de Jesus.
Purifica-nos com o sangue de Jesus. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que negligenciamos a tua palavra. Te pedimos perdão por todas as vezes que negligenciamos o devocional diário. Te pedimos perdão por todas as vezes que negligenciamos a nossa busca pela tua presença. Nos ajuda, querido Espírito Santo. Nos ajude, querido Espírito Santo. Flua em nós, querido Espírito Santo. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã para fazer uma obra gloriosa na minha e na sua vida. Você vai melhorar quem você é como marido. Você vai melhorar quem você é como uma esposa. Você vai melhorar quem você é como filho. Você vai melhorar quem você é como servo e serva de Deus. Você vai melhorar e o Senhor vai olhar para você e vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Muito bom, servo bom e fiel. Você fez o que eu esperava. 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 Então receba a graça agora em nome de Jesus Cristo. Receba o Espírito de graça agora em nome de Jesus Cristo. Receba o Espírito da graça agora em nome de Jesus. Eu sinto a graça dele tomando meu corpo aqui agora. Eu sinto a graça dele aqui tomando as nossas vidas agora. Ele está aqui, ele está aqui. Se você tropeçou, ei, caiu, hoje o Senhor está te levantando e te dando mais uma chance. Se você tropeça, cai, ei, Ele está aqui para te fortalecer. Está tropeçando porque está fraco, então receba a força de Deus agora. Receba a força de Deus agora. Diga: Senhor, me dê mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, porque eu quero corresponder às tuas expectativas. Diga isso então, seu coração, diga: Senhor, me dê mais uma chance de frutificar, porque eu não quero ser cortado, lançado no inferno. Me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele ouviu a sua oração. Ele aceitou o seu pedido de perdão. E como prova disso, você está recebendo um banho da graça dele agora. Você recebe um banho de graça. Um toque regenerador da graça dele agora. Você que receber mais esse toque, levante a sua mão mais uma vez aos céus. A mão dele toca na tua mão direita agora e te dá força. Diz: filho, não temas, eu te ajudo. Filho, não temas, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Você pode passar um minuto aí glorificando o nome dele. Você pode passar um minuto glorificando o nome dele, porque ele é o Deus que dá a segunda chance. Se preciso foi dar a terceira chance. Se preciso foi dar a quarta chance. E enquanto a porta da graça estiver aberta, Ele te dá mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Então glorifica Ele. Eu quero um minuto, a igreja inteira glorificando o nome dEle, porque Ele ouviu a tua oração, recebeu o teu pedido de perdão, e hoje Ele estabelece contigo. Glória, glória. Cada glória que você dá é um mal que está caindo na sua vida. Glória. Cada glória que você dá é Deus te fortalecendo, a tua fé se fortalecendo. Glória, 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 glória. Cada glória que você dá é o Espírito Santo fluindo dentro de você. Abre a boca, 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 abre a boca. Abre a boca para dar glória, meu filho. Abre a boca, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória. Você pode aumentar o volume da sua voz para glorificar Ele. Glória, glória. Pastor, eu tenho vergonha, então tá bom. Só você que não tem vergonha da glória a Deus, abre a boca para dar glória a Deus. Glória a Deus. Só você que não tem vergonha nenhuma de glorificar o nome dEle. Você sente a vontade de fazer isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse lugar começa a tomar pela glória dEle agora. Esse lugar começa a tomar pela glória agora. Esse lugar começa a tomar pela glória agora. Agora, agora, agora. Receba a glória dEle. Receba o toque da glória.
glória dele. Quanto mais você glorificar, mais cheio você sairá daqui hoje. Glória. Eu vou deixar você glorificar ele. Eu vou deixar você dar 1 minuto de glória a ele. Glória.